Alerta profético máximo. O mundo acabou de testemunhar o cumprimento da mais terrível profecia do Apocalipse sem perceber. Papa Francisco, o oitavo rei mencionado nas Escrituras, morreu no dia seguinte à Páscoa de 2025, exatamente como predito há 2000 anos. 5 já caíram, um existe, e o oitavo vai à perdição. O momento que todos os estudiosos da Bíblia temiam finalmente chegou. Você está preparado para o que vem a seguir? Na manhã do dia 21 de abril de 2025, o cardeal Kevin Farrell anunciou oficialmente o falecimento do Papa Francisco, aos 88 anos. Às 7h35 desta manhã, o bispo de Roma, Francisco, regressou à casa do Pai. Declarou o Camerlengo em seu anúncio solene. O significado de sua morte, logo após esta celebração tão importante do calendário cristão, não passou despercebido para estudiosos da Bíblia e observadores atentos dos sinais dos tempos. Estaria esta data carregada de simbolismo profético? Agora, vamos ao que poucos estão falando. No livro de Apocalipse, capítulo 17, versículos 10 e 11, encontramos uma profecia enigmática que tem intrigado estudiosos da Bíblia por séculos. São também 7 reis, 5 já caíram, um ainda existe e o outro ainda não surgiu. Mas, quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é o oitavo rei, é um dos 7 e caminha para a perdição. Esta passagem menciona 7 reis, onde 5 já haviam caído, um existia no momento em que o apóstolo João escreveu o Apocalipse, e um ainda estaria por vir. Além disso, um oitavo rei, que é dos 7, também é mencionado. Para entendermos a potencial conexão entre este texto e os eventos atuais, precisamos primeiro compreender o contexto mais amplo em que esta profecia aparece. No capítulo 17 do Apocalipse, o apóstolo João descreve uma visão de uma mulher sentada sobre uma besta escarlate. Esta besta possui 7 cabeças e 10 chifres. O anjo que mostra esta visão a João explica que as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E também são 7 reis. Esta simbologia complexa tem sido objeto de intenso debate teológico ao longo dos séculos. Quem seriam estes reis? O que representam? E como podemos interpretar estes símbolos à luz dos acontecimentos contemporâneos? Para uma análise mais profunda, é importante lembrar que o livro do Apocalipse foi escrito em um período de intensa perseguição aos cristãos, provavelmente durante o reinado do imperador romano Domiciano. Por volta do ano 95 d.C., naquela época, os seguidores de Cristo enfrentavam pressões enormes para renunciar à sua fé e adorar o imperador como divino. João, provavelmente o mesmo apóstolo que escreveu o Evangelho de João, estava exilado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, como ele mesmo declara no início do livro. Foi neste contexto de sofrimento e expectativa pelo retorno de Cristo que ele recebeu as visões registradas no Apocalipse. Antes de avançarmos, é crucial estabelecer alguns princípios básicos para a interpretação de textos proféticos. A Bíblia deve ser interpretada à luz dela mesma. Ou seja, devemos comparar passagens semelhantes para descobrir padrões consistentes de significado. No caso dos símbolos apocalípticos, é importante verificar como símbolos semelhantes são usados em outros livros proféticos, como Daniel e Ezequiel. Por exemplo, em Daniel 7, bestas representam impérios e chifres simbolizam reis ou reinos. Este padrão interpretativo nos ajudará a discernir o verdadeiro significado dos 7 reis mencionados em Apocalipse 17. Outro princípio fundamental é entender o contexto histórico e literário do texto, o que significaria para os primeiros leitores. Como eles entenderiam estas imagens? Ao mesmo tempo, reconhecemos que as profecias bíblicas frequentemente têm múltiplos cumprimentos ao longo da história, culminando em um cumprimento final nos últimos dias. Mas afinal, quem são esses 7 reis? E como a morte do Papa Francisco no domingo de Páscoa poderia estar conectada a esta profecia bíblica? Será que estamos testemunhando o desenrolar do plano divino revelado há quase 2000 anos? A resposta é mais surpreendente do que você imagina e pode mudar completamente sua compreensão sobre os tempos em que estamos vivendo. A profecia do Apocalipse menciona 7 reis misteriosos. Ao longo da história, várias interpretações surgiram tentando explicar quem seriam esses reis. Vamos analisar as principais teorias e ver como elas podem se relacionar com os eventos recentes. Uma das interpretações mais tradicionais, aceita por muitos estudiosos, é que os 7 reis representam 7 impérios mundiais que oprimiram o povo de Deus ao longo da história. De acordo com essa visão, os 5 que já haviam caído seriam Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia e Grécia. O 6º, que ainda existe no tempo do apóstolo João, seria o Império Romano. E o 7º, que ainda viria, seria o Império Romano em sua fase papal. Esta interpretação histórica sugere que os reis não são indivíduos,
mas reinos ou impérios, seguindo o mesmo padrão de linguagem profética encontrado no livro de Daniel. Como vemos em Daniel 7, 17 e 23, onde está escrito que os 4 animais são 4 reis que se levantarão da terra, mas na explicação, o 4º animal é identificado como o 4º reino. O estudioso John Paulien afirma que a imagem de uma besta de 7 cabeças representa uma besta que vive, morre e torna a viver 7 ou 8 vezes, sugerindo ciclos de poder ao longo da história humana. Esta visão é compartilhada por vários teólogos que veem na profecia um panorama da história humana, revelando como Deus está no controle mesmo quando poderes opressores parecem dominar temporariamente. Dentro desta estrutura interpretativa, o 8º rei, que é dos 7, poderia representar uma manifestação final do poder anticristão que incorpora características de todos os impérios anteriores, mas surge em um contexto novo e diferente. Outra interpretação tradicional associa os 7 montes mencionados em Apocalipse 17, 9 às 7 colinas de Roma: Palatino, Capitolino, Quirinal, Viminal, Esquilino, Célio e Aventino. Esta interpretação identifica a mulher sentada sobre a besta como Roma, tanto em seu aspecto imperial quanto em seu aspecto religioso posterior. Mas existe uma interpretação mais recente e controversial que tem ganhado atenção, especialmente após a morte do Papa Francisco. Esta teoria sugere que os 7 reis mencionados em Apocalipse 17 referem-se a 7 papas específicos, começando a partir de 1929, quando o Tratado de Latrão estabeleceu o Estado do Vaticano como uma entidade soberana independente. Esta teoria ganhou impulso quando Bento XVI renunciou ao papado em 2013, um evento extremamente raro na história da Igreja Católica. O último papa a renunciar antes dele havia sido Celestino V em 1294, mais de 700 anos antes. Alguns interpretaram esta renúncia como potencialmente cumprindo a profecia de que o 7º rei deverá permanecer durante pouco tempo. Segundo esta interpretação, o Papa Francisco seria então o 8º rei, que é dos 7. Talvez porque ele representa uma continuidade com os 7 anteriores ou porque ele governa o mesmo sistema religioso. Um aspecto ainda mais intrigante da profecia é a menção ao 8º rei, que é descrito como sendo um dos 7 e que caminha para a perdição. Na interpretação tradicional dos impérios, este 8º poderia representar uma manifestação final do poder anticristão no fim dos tempos. Talvez uma coalizão global que combina aspectos de todos os impérios anteriores em um sistema único de controle político, econômico e religioso. Já na controversa teoria dos papas, alguns sugerem que o Papa Francisco poderia ser este 8º rei, especialmente considerando que ele sucedeu a Bento XVI, que ainda estava vivo. Uma situação incomum com 2 papas coexistindo, um emérito e um em exercício. Sua morte no domingo de Páscoa de 2025, após um pontificado de 12 anos, marcado por reformas significativas e, para alguns, controversas na Igreja Católica, levantou novas especulações sobre o significado profético de seu papado. Mas o que torna a morte do Papa Francisco no domingo de Páscoa tão significativa para esta profecia? E como podemos discernir se estamos realmente testemunhando o cumprimento das palavras do Apocalipse? O simbolismo por trás dessa data pode estar nos revelando algo que poucos conseguem enxergar. O padrão que emerge quando analisamos os eventos recentes à luz das Escrituras é simplesmente impressionante. O domingo de Páscoa, data da última aparição pública do Papa Francisco antes de sua morte, carrega um simbolismo profundo na tradição cristã. É o dia que celebra a ressurreição de Jesus Cristo, representando a vitória sobre a morte. Que mensagem poderia estar codificada no fato de o pontífice falecer justamente após esta celebração? Na tradição bíblica, a Páscoa é uma celebração de libertação. Originalmente marcava a saída dos israelitas do Egito, da escravidão para a liberdade. O sangue do Cordeiro Pascal, aplicado nos umbrais das portas, protegia os primogênitos israelitas do anjo da morte. Este evento prefigurava o sacrifício de Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascal. 1 Coríntios 5:7, cuja morte nos liberta da escravidão do pecado. Na fé cristã, a Páscoa simboliza a passagem da morte para a vida através da ressurreição de Cristo. É a celebração da vitória definitiva sobre as forças do mal. Jesus disse: "Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá." João 11:25. É interessante notar que muitos eventos proféticos na Bíblia ocorreram em datas significativas do calendário judaico-cristão. A morte de Jesus aconteceu durante a festa da Páscoa. O Espírito Santo foi derramado em Pentecostes. É possível que eventos importantes dos últimos dias também sigam esse padrão.
A morte do Papa Francisco no dia seguinte ao domingo de Páscoa, segunda-feira de Páscoa, ocorre exatamente no momento em que os cristãos de todo o mundo celebram a vitória de Cristo sobre a morte. Este timing não parece ser uma simples coincidência. Poderia simbolizar o fim de uma era e o início de outra. Poderia marcar a transição para uma nova fase no desenrolar do plano divino. Vamos examinar alguns detalhes que tornam este evento ainda mais significativo do ponto de vista profético. Primeiro, Francisco foi o primeiro Papa a escolher o nome do Santo de Assis, conhecido por sua humildade e compromisso com os pobres. Ele também foi o primeiro Papa jesuíta e o primeiro do hemisfério ocidental. Seu pontificado foi marcado por gestos simbólicos de ruptura com tradições anteriores. Ele optou por não morar no apartamento papal tradicional, preferindo acomodações mais simples na Casa Santa Marta. Durante seu papado, Francisco fez declarações e tomou posições que para alguns representaram uma abertura sem precedentes em temas como homossexualidade, divórcio e meio ambiente. Ele enfrentou resistência significativa dentro da própria igreja, com alguns tradicionalistas acusando-o de diluir ensinamentos católicos fundamentais. Outros, no entanto, viram nele um reformador necessário, trazendo a igreja para mais perto das preocupações do mundo contemporâneo. Sua última mensagem no domingo de Páscoa, lida por um assistente devido à sua condição debilitada, incluiu apelos por paz em zonas de conflito ao redor do mundo e uma condenação ao antissemitismo crescente. Temas que refletem tensões globais intensificadas em nossos dias. Outro aspecto que tem chamado a atenção são as coincidências numéricas envolvendo o Papa Francisco. Foi eleito em 13 de março de 2013 e faleceu após 12 anos e 39 dias de pontificado. O número 7, mencionado na profecia dos 7 reis, é um número de grande importância na Bíblia, frequentemente associado à completude ou perfeição. Aparece centenas de vezes nas Escrituras, desde os 7 dias da criação até os 7 selos, 7 trombetas e 7 taças do Apocalipse. O fato de o texto mencionar que após os 7 reis viria um 8º sugere um ciclo que se completa e dá início a algo novo. Na simbologia bíblica, o número 8 frequentemente representa um novo começo. Por exemplo, 8 pessoas foram salvas na Arca de Noé para começar uma nova humanidade após o dilúvio. Se Francisco for de fato o 8º rei mencionado na profecia, sua morte poderia sinalizar o início de uma nova fase na história do mundo. Talvez a fase final antes do retorno de Cristo. No contexto mais amplo de Apocalipse 17, os 7 reis estão associados a uma besta escarlate, sobre a qual está sentada uma mulher chamada Babilônia, a Grande. O texto descreve esta mulher como embriagada com o sangue dos santos e vestida de púrpura e escarlata, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Este simbolismo tem sido interpretado de várias formas ao longo da história. A identificação da mulher como a grande cidade que reina sobre os reis da terra, Apocalipse 17:18, levou muitos intérpretes a associá-la a Roma, tanto Roma imperial quanto Roma papal. Muitos estudiosos protestantes historicamente identificaram esta mulher como representando um sistema religioso apóstata, e alguns especificamente apontaram para o Vaticano. Outros veem a Babilônia como um símbolo mais amplo de sistemas mundiais corruptos, políticos, econômicos e religiosos, que se opõem aos valores divinos. O fato de a mulher estar sentada sobre a besta sugere uma relação complexa entre poder religioso e poder político. Em um nível, a religião parece controlar ou direcionar o poder político. Ela está sentada sobre a besta. Mas em outro nível, o poder político sustenta o poder religioso. A besta carrega a mulher. Curiosamente, a profecia indica que eventualmente os 10 chifres, 10 reis ou reinos, e a besta odiarão a prostituta, e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. Apocalipse 17:16. Isso sugere que no final, os poderes políticos se voltarão contra o sistema religioso que antes apoiavam. É importante notar que a morte do Papa Francisco ocorre em um momento de tensões globais crescentes, conflitos no Oriente Médio, crises econômicas, avanços tecnológicos disruptivos como a inteligência artificial e profundas divisões sociais marcam nossa época. Estamos testemunhando uma polarização sem precedentes em sociedades antes estáveis. Instituições tradicionais, incluindo instituições religiosas, enfrentam crises de credibilidade. A tecnologia está transformando rapidamente a maneira como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos uns com os outros. Jesus Cristo, ao falar sobre os sinais de sua vinda, mencionou que haveria sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, angústia entre as nações, perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que sobrevirá ao mundo, pois os poderes celestes serão abalados. Lucas 21, 25, 26.
Os eventos atuais parecem espelhar estas palavras de maneira impressionante. A angústia entre as nações e a perplexidade que Jesus mencionou caracterizam perfeitamente o estado atual do mundo. Se você está percebendo como os eventos atuais parecem estar conectados às profecias bíblicas, comente "Nada é impossível para Deus" abaixo deste vídeo. Seu comentário é uma declaração poderosa de fé nos tempos que estamos vivendo. A morte de um papa, por mais significativa que seja, é apenas um pequeno detalhe no grande drama da redenção divina. O verdadeiro protagonista desta história não é qualquer líder humano, mas Jesus Cristo, que declarou: "Eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades." Apocalipse 1, 17 e 18. Agora, você viu como os eventos atuais podem estar conectados com as profecias bíblicas. Clique no vídeo na tela para descobrir os sinais da volta de Jesus que já estão se cumprindo ao nosso redor. Sua fé será fortalecida quando você entender o plano divino se desenrolando em tempo real. Clique agora no vídeo na tela.